Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as principais notícias do nosso Coringão. E começamos com uma ótima notícia para Fiel. O meia Biro está com sua renovação encaminhada, né? O Biro que jogou também o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, ele tinha contrato ali somente até o final de novembro, então estava uma situação ali meia delicada, né? Até porque o passe dele deu uma valorizada ali com a conquista ali, né? Até por ter jogado o Sul-Americano pela seleção brasileira, mas ao que tudo indica, né? O Corinthians deve renovar o contrato do Biro e o contrato deve ser assinado ali logo após o Carnaval. Se por um lado a renovação com o Biro está bem encaminhada, uma situação que está bastante complicada é do zagueiro Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians somente até o final de 2023. Mais uma vez a diretoria do Corinthians vacilou e parece que ainda não procurou o jogador para tentar essa renovação. E apareceram algumas equipes interessadas, né? O Inter de Porto Alegre, né, que ele já até jogou por empréstimo, e agora dizem também que o Flamengo, né, de Vitor Pereira também está interessado no Bruno Mendes, e a ideia do Corinthians é tentar renovar com o jogador. Evidentemente que quanto mais equipes estiverem interessadas, mais propostas vierem, mais difícil fica essa renovação. Lembrando que a partir de julho, né, o jogador pode fazer um pré-contrato com qualquer equipe e simplesmente sair de graça no final do ano, né? A diretoria do Corinthians, caso negocie o jogador, quer pelo menos 5 milhões de dólares, né, por 50% do Bruno Mendes. O Inter já disse que o máximo que oferece é 1,5 milhão de dólares. Por esse valor, certamente a diretoria do Corinthians não vai negociá-lo. Agora, a questão é a seguinte, né? Como ele tem contrato somente até o final deste ano, fica difícil aí essa renovação, né? O pessoal lá de Porto Alegre, lá os dirigentes, alguns jornalistas dão a entender que o Bruno Mendes quer ir jogar pelo Inter, né? Isso não foi confirmado pelo jogador, não foi confirmado também pelo empresário do jogador, mas a verdade, se o interesse dele for jogar pelo Inter, ele pode já firmar um pré-contrato lá a partir do segundo semestre. Então é uma situação complicada aí, né? Porque o Corinthians pode acabar perdendo o jogador de graça, né? E se negociar vai acabar recebendo menos do que poderia receber, porque o contrato dele já está no fim. Fica difícil a situação aí do Corinthians. Vamos torcer que o Corinthians consiga a renovação ou, na pior das hipóteses, que consiga pelo menos uma boa venda. Agora vamos falar também de possíveis contratações. Lembrando que o Corinthians aí praticamente fechou a contratação do atacante Christian Barleta, né, destaque do São Bernardo no Campeonato Paulista. Falta apenas assinar, mas já estão dando uma contratação como certo. É um jogador canhoto, mas que atua principalmente ali pela ponta direita, né? Nós temos aí o vídeo dele, mostrando lances dele. Parece ser um jogador interessante, é uma aposta evidentemente da diretoria, mas a diretoria do Corinthians não vai parar por aí. A verdade é que o Corinthians estuda fazer uma contratação de peso ainda, mas possivelmente apenas para o segundo semestre. Um nome que o Corinthians vem aí monitorando é o do Luciano Vietto, né? O meio atacante Luciano Vietto, que disputou lá o Mundial de Clubes pelo Al Hilal e teve grande destaque, né? Foi um dos grandes nomes daquele Mundial, ele que está com 29 anos e o contrato dele com o Al Hilal vai apenas até o meio deste ano, né? Então, ou seja, o Corinthians precisaria apenas negociar ali salário com o jogador, de repente alguma luva. O grande problema é, né, que o salário do jogador é muito alto, ele recebe cerca de 3 milhões de reais por mês lá no Al Hilal, certamente teria que aceitar uma grande redução. E outro problema é possível concorrência de outras equipes, né? Então o Corinthians monitora ali, mas não tem nada, nenhuma proposta ainda, nada disso. Mas a verdade é que o Corinthians vai sim tentar uma grande contratação. E outro jogador que ainda pode vir, a diretoria do Corinthians não desistiu, é o Matheus Pereira, né? Lembrando que o Matheus Pereira também pertence ao Al Hilal, né? Acabou sendo emprestado ali para o Al Ahly por apenas 4 meses, né? Até o final ali de junho. Até porque ele estava ali com cerca de 3 meses de salário atrasados com o Al Hilal, e a diretoria do Corinthians vai sim, se for possível, tentar um empréstimo ali para o segundo semestre, ou quem sabe se o jogador
conseguir ali uma rescisão, é possível que o Corinthians tente sim essa contratação, seria uma contratação bombástica realmente, né? Com relação ao Coutinho, dificilmente, né, a tendência é que ele permaneça no Aston Villa, até porque hoje mesmo ele já foi titular da equipe, fez gol, enfim. Mas o Corinthians não desistiu aí de trazer um nome de peso, mas a possibilidade é que seja apenas para o segundo semestre. Outro jogador que o Corinthians pode sim tentar é o meio atacante Arthur, do Red Bull Bragantino, e até também o Michael, né? O grande problema é que os árabes estão fazendo jogo duro para liberar o Michael, estão querendo ali cerca de 7 milhões de euros, e tem outras equipes aí na parada, né? O Grêmio já teve interesse, né? O São Paulo, agora estão dizendo que o Palmeiras está querendo trazer o Michael, alguns falam até do Flamengo, embora o Flamengo já tenha bastante opções para essa posição, mas são nomes aí que estão sendo ventilados aí, mas por enquanto não tem nada de oficial. E agora nós vamos falar do treinador Fernando Lázaro, né? Nada como um dia após o outro, né? Lázaro que vinha sendo aí ofendido, criticado aí por grande parte da torcida, dizendo que era um estagiário, aquelas críticas que os torcedores sempre fazem, né? Principalmente aqueles modinhas, Nutelas, porque realmente início de campeonato você já está ali pegando no pé e criticando o treinador, mas a verdade é que o Lázaro agora está por cima, viu? Ele está com a moral lá em cima, tanto com os jogadores e agora inclusive com os dirigentes. Né, vários jogadores do Corinthians aí dando várias entrevistas dizendo que a equipe melhorou o posicionamento dentro de campo, né, que o Lázaro é um cara que dialoga bastante, que ouve bastante eles, né, dizem que a equipe melhorou em relação ao treinador Vitor Pereira. E agora até a diretoria tem elogiado o Lázaro, principalmente por causa da atuação contra o Palmeiras, né, apesar do Corinthians ter apenas empatado o clássico, né, o Corinthians fez uma grande partida, né, merecia até a vitória, criou bastante chance, mas o principal foi a ousadia do Lázaro, né, ele que surpreendeu todo mundo com aquela escalação do Giuliano como segundo volante, fazia isso principalmente num clássico, então realmente ele surpreendeu a todos. E o Corinthians foi muito bem, né? Muita gente achava que não dava para jogar Giuliano e Renato Augusto junto, eu mesmo era um deles, mas a verdade é que o Renato também esse ano está voando, né? Fisicamente ele está muito bem, a gente vê que além da qualidade ali nos passes, né, nos lançamentos, né, todas as jogadas que ele faz, ele está com muito mais fôlego. A gente vê o Renato Augusto dando combate, roubando bolas, então realmente é um cara que está fazendo a diferença. E a gente até questiona, né, será que o preparador físico, né, do Vitor Pereira, aquele carequinha, Antônio Ascensão, será que não era um bom preparador físico? Será que ele pegava muito pesado, por isso os jogadores estavam sempre contundidos, ali, contusões musculares? Será que eles estavam ali com a perna pesada, porque o cara pegava muito pesado nos treinamentos? Né, porque é verdade que o Renato tá voando, a gente vê outros jogadores, Roger Guedes também, bem melhor fisicamente este ano. Eu vou um recado aqui para os torcedores no tele, modinha, que ficam ali pegando no pé do Lázaro, criticando, falando que ele não serve para o Corinthians. Olha, pelo amor de Deus, acho que quem não serve para ser torcedor é você, entendeu? Que fica enchendo o saco todo o jogo, né? Quem acompanha futebol sabe que é normal essa oscilação, principalmente em início de temporada. O Campeonato Paulista é exatamente para isso, né, para os jogadores adquirirem ritmo de jogo, se adaptar ao modelo de jogo que está sendo implantado pelo Lázaro, né? Cada treinador tem seu modelo de jogo. É também para o Lázaro fazer testes, né? Dar oportunidade para todos, observar os jogadores, todos adquirirem ritmo de jogo. O Paulistão é para isso. Né, a gente tem que cobrar resultado quando começar as principais competições ali, o Brasileiro, a Libertadores, que só vão começar lá no início de abril. Né? Então o momento agora é de apoiar, de dar força. O Lázaro não caiu de paraquedas, não, ele foi muito bem preparado para isso, ele tem as qualificações necessárias, ele fez todos os cursos necessários, ele passou por todas as etapas, conhece tudo dentro do clube. Né, tá, sei lá, acho que 20 anos dentro do Corinthians, pra vir neguinho aí que nunca chutou uma bola, não entende nada, ficar cornetando, reclamando. Vamos parar com isso, o momento agora é de apoiar. E agora vamos falar, né, do jogo de amanhã, né? Corinthians vai enfrentar o Mirassol às 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena.
mais uma partida do Paulistão, existe a tendência aí de que o Corinthians poupe alguns jogadores, né, principalmente porque o jogo anterior contra o Palmeiras foi na quinta-feira, né, um jogo com gramado ali encharcado ali, então certamente isso desgasta mais os jogadores. Então é grande a possibilidade ali de que Renato, né, talvez até Yuri Alberto, os jogadores que se sintam ali mais desgastados, é provável que eles fiquem de fora, né, principalmente os veteranos, o Fagner também. Isso é absolutamente normal, mas a gente já sabe que vai ter neguinho que vai ficar cornetando e enchendo o saco. É isso aí, nação corintiana. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Timão na veia e vai Corinthians! Eu gostaria de falar apenas que é isso, quer dizer, que o Lázaro está muito bem, apesar de todas as críticas, né, muitas vezes injustas. É início de temporada, é normal, quer dizer, o Corinthians agora, os jogadores agora que estão pegando ritmo de jogo, agora que eles estão se entrosando, se adaptando ao modo de jogar, ao modelo de jogo do Fernando Lázaro. É perfeitamente normal essa oscilação em início de temporada, até porque os maus jogos que o Corinthians vem fazendo são no campo do adversário, muitas vezes gramados ruins, né, que dificultam o toque de bola e tudo mais. Na Arena Corinthians, o Corinthians vem fazendo bons jogos, né, alguns nem tanto, mas alguns bons jogos. É normal essa oscilação, não tem ninguém que esteja voando agora nesse início de temporada. Então o momento agora é de dar apoio para o Lázaro, parar com essa palhaçada, esse negócio de ficar cornetando o treinador a cada jogo, a cada má atuação, a cada derrota, certo? Isso não existe. Vamos apoiar o cara. Se o Lázaro chegou lá foi por merecimento, porque ele tem qualidade, porque ele tem as qualificações necessárias para ser treinador do Corinthians. Então é hora desses modinhos, esses Nutella que só sabem criticar, né, que são as viúvas do Tite, parar de pegar no pé do treinador. Vamos apoiar agora, o momento é esse. Né? Lá para março, lá para abril, quando começam as principais competições, aí sim o time tem que estar voando. Agora é momento exatamente de fazer os testes necessários, de dar chance para todos, dar ritmo de jogo para todos. Então não tem sentido nenhum toda essa crítica, né? Chega a ser até ridículo isso que fazem com os treinadores, assim como fizeram com o Silvinho e agora estão fazendo com o Lázaro. Parece que o pessoal tem memória curta, esquece, por exemplo, que o Tite, antes de ganhar a Libertadores, queriam bater nele, porque na Libertadores anterior ele tinha sido eliminado na pré-Libertadores pelo Tolima. Então se dependesse da torcida, desses torcedores aí, o Corinthians não teria ganho nem Libertadores nem Mundial, porque a diretoria teria que ter demitido o Tite, na opinião aí de vários desses torcedores, mas parece que infelizmente o torcedor tem memória curta, né?